princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. No meio das trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 1000 milhões de estrelas vida dás. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver na criação teu coração. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, és sempre fiel, não usas palavras em vão. E quando falas, a vida e ciência, o som da tua voz seguirão. E ao teu falar, a 1000 milhões de seres vida dás. Se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo o teu amor em todo o teu falar. Em cada céu pintado, um quadro a ser criado. Se a criação te segue, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe para te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a ti clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 1000 milhões de vezes mais eu vou cantar. Deus que salva, na minha dor vieste para me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste para a vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte te ergueste, eu também.
cada parte desenhada por tua mão. Se escolheste render tudo, eu também. 8.000 milhões de formas de amar. Cada filho que morreste para salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 1.000 milhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só para trás. Cumprimento a todos com uma boa noite. Hoje tenho comigo duas pessoas que estão na linha da frente no combate a esta pandemia e para mim é um prazer recebê-las. Vou começar por apresentá-las. A doutora Elizabeth Carlota está mais perto de mim, diretora técnica da Casa Carlota, é uma unidade de cuidados geriátricos de Alverca, uma casa de repouso. Bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Também a enfermeira Ana Dias, enfermeira no Hospital São José, em Lisboa, e elas estão connosco para partilhar a história de vida, percurso académico, profissional e também, cá está, toda a experiência que na linha da frente elas estão a ter no combate desta pandemia. Dizer-vos também que ambas fazem parte da nossa igreja, como membros da igreja, e naturalmente a nossa conversa também vai passar por esta gestão de todos os cuidados que nós devemos ter, mas também da confiança e da fé que nós temos em Deus. Então eu vou começar pela irmã Elizabeth Carlota, e esta primeira questão então tem a ver com o seu percurso académico, o sentimento, como é que ele surgiu por esta área tão especial. Ambas estão em áreas cá nesta circunstância muito sensíveis, de risco, mas podemos dizer que são áreas muito importantes de ajuda ao próximo. Então nós queremos saber, se for possível, não é, como é que tudo isto surgiu e como é que chegou, não é, a esta profissão, digamos assim. Obrigada pelo convite, pastor. É obviamente um privilégio podemos estar aqui e também termos um bocadinho a noção de que podemos partilhar, cada um de nós também dar o nosso contributo nesta altura também de algum isolamento e que não se deseja que seja um total afastamento de nós enquanto irmãos, como é óbvio. Para responder à sua pergunta, a frase que me vem à memória quando me lembro porque é que eu segui esta vertente mais relacionada com o social, eu vou ter que falar na minha família. Eu era uma aluna razoável e tinha sempre aquele bom espírito que os nossos pais nos ensinavam, que era: ora, Deus tudo pode, Deus está ao teu lado, Deus está presente para te apoiar em todos os momentos. Essa mensagem sempre foi passada em casa. E então quando eu chegava ao pé dos meus pais e dizia: eu tenho aquele teste super difícil, já orei tanto, os meus pais diziam: fizeste a tua parte. Fizeste a tua parte. E a parte era preparar-nos bem, estudarmos. E isso acompanhou uma vida toda. Toda. E eu era uma aluna, volto a dizer, razoável. Esforçada. Muito esforçada. Terminei o secundário com a melhor média da escola. Na minha cabeça eu ia fazer Direito. Direito. Aquela questão da defesa do outro, de poder contribuir para o bem, estava sempre presente em mim. E fui fazer a específica. Tinha boas notas. Específica. Terrível aquela nota. Terrível. Não pude entrar em Direito. A outra opção que eu tinha como curso a seguir era Política Social. Tinha muito Direito, muita gestão, era para intervir mais numa vertente mais burocrática. E lá fui eu a pensar: bem,
mais um aninho e troco, mas é para direito. Fui, gostei, tinha professores excelentes, a vertente do direito estava lá, a vertente da gestão estava lá. Eu descobri que eu não era exatamente muito teórica. Política tem a ver com intervenção e respostas a alguns contextos mais complicados. Então eu especializei-me em política mais direcionada para a gestão de instituições. Desde logo o que eu gostava mesmo era gerir instituições. Foi sempre aquele bichinho que me ficou. A faculdade terminou e na altura recebi um convite para estagiar no Ministério da Justiça. Fui. O Ministério da Justiça seguiu-se durante algum tempo. Era engraçado, claro que sim, muito intenso. Lembro-me que a primeira vez que entrei numa sala cheia de prisioneiros, ouvi a seguinte expressão: agora recrutam no infantário? Porque eu era menina de 23 anos, o cabelinho pelo fundo das costas, com ar bem jovem. É claro que com o tempo aprendemos a endurecer. Trabalhar com população que não tinha muito, nem mesmo as bases daquilo que nós achamos que é o essencial, que é uma preparação. Eu valorizei muito aquilo que os meus pais me ensinaram. Acima de tudo, valorizei o que os meus pais me passaram enquanto pessoa. Deus está ao teu lado, Deus nunca te abandona e tu és capaz. Com o passar do tempo, eu deturpei um pouquinho a mensagem dos meus pais. Com o passar do tempo era muito tu consegues. Com o passar do tempo, a oração, meu Deus ajuda-me, era cada vez mais curta. E era cada vez mais eu consigo. Se eu lutar, se eu trabalhar, eu consigo subir na minha carreira, eu consigo ser um bom técnico, eu consigo. Se eu fizer as escolhas certas, se eu escolher um bom companheiro para a minha vida, se eu for aos cultos, se eu for sempre uma menina certinha, Deus irá recompensar. As coisas não funcionam assim. E tive que aprender isso da forma mais difícil. Quando eu achava que eu tinha a vida perfeita, o casamento perfeito, o filho perfeito, nasceu o nosso segundo filho. E 15 dias depois dele nascer, algo não estava certo. E nós fomos para o hospital no dia da passagem de ano, quando ele fez 15 dias de vida. E lá, no hospital, ele fez uma paragem respiratória e o hospital parou. E umas queridas enfermeiras, como as tuas colegas, os médicos, durante 2 horas tentaram manter o meu filho com vida. E não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser orar fervorosamente, como há muito tempo não tinha orado. Afastei-me, deixei as tuas colegas trabalhar. Não dependia de mim. Percebi logo. Não vai lá pelo que eu faça. Um mês se passou, o Diogo continua ligado ao ventilador e as médicas chamaram-me a dizer que já não havia nada a fazer por ele. E eu tinha feito as decisões todas certas na minha vida, eu tinha feito sempre tudo muito certo. Mas nada do que nós fazemos, seguirmos as opções, não são nada sem Deus. E Ele está sempre ao nosso lado, nós é que não reconhecemos. Deus, eu tenho noção que Deus me ajudou sempre em todas as decisões que eu fiz. Mas eu achava que eu estava a consegui-las por mim. Um mês depois, a médica chamou-me e disse: diga ao seu esposo que não há nada a fazer. O dióxido de carbono invadiu e o sangue dele já não transporta oxigênio, o seu filho vai morrer. Eu chamei o meu esposo, sentamos-nos ao lado dele e naquele momento a única coisa que eu pude foi dizer a Deus: olha, eu não posso fazer nada, claramente. Nós não choramos naquele momento. Eu não me lembro de ter chorado naquele momento. Em nenhum momento eu me lembro de ter chorado.
Eu simplesmente orei, e senti que o meu marido estava ao meu lado a fazer exatamente o mesmo. Com o nosso filho à nossa frente, naquela incubadora. E durante um mês eu não tinha saído do lado dele. Eu tinha dormido naquele hospital, eu tinha lá estado, eu tinha visto que toda a gente, os médicos, os enfermeiros, todos tentaram fazer o melhor por ele. Mas ele não era meu. Ele era de... Deus tinha-me entregue, Deus sabia o que era melhor para ele e para as nossas vidas. Nós oramos, a enfermeira continuou a fazer os testes, de meia hora vinha e fazia os testes. Assim que nós nos sentamos e começamos a orar e verdadeiramente entregamos aquela criança a Deus, a enfermeira vinha, media. A primeira vez não notou nada, a segunda vez ela mediu e ficou quieta. E eu pensei, nem está a partir. A terceira vez ela entrou e ela estava incomodada. De meia hora ela vinha medir e ela notava-se que estava incomodada. Ela queria dizer qualquer coisa e nós dizemos, ela vai dizer com o menino. Uma hora e meia depois, 2 horas, ela não aguentou mais e disse, olha, eu não sei o que é que está a acontecer, mas só pode ter acontecido um milagre. Vocês acreditam em Deus? Eu lembro-me que eu sorri para o meu marido e dissemos-lhe para a enfermeira, você não sabe a quem está a perguntar. Sim, nós acreditamos em Deus. Ele fez o milagre, não fez? E ela disse-me, não sei explicar de outra forma. O vosso filho está a recuperar. Há um mês ligado ao ventilador e nós nunca tínhamos conseguido este valor. A mudança aconteceu a partir do momento em que ela disse, o vosso filho vai morrer, nós não podemos fazer nada. A partir do momento em que nós entregamos aquela criança a Deus, não foi o que eu fiz, não foi pelo que eu trabalhasse, não foi por nada. E a seguir, o processo foi muito rápido. Disseram-nos, vamos ver os pulmões do menino. E eu pensei, Deus não faz milagres por meio, mas vamos lá ver os pulmões do menino. Estavam ótimos. E a seguir dizem-nos, mas atenção, temos que fazer também o teste ao coração. E eu, está bem, pronto, vamos fazer o teste ao coração do menino. Fizemos o teste ao coração. O coração do menino está ótimo. Eu pensei, ok, podemos sair deste hospital, Deus operou. Entendam, Deus operou. Tudo bem, mas daqui por 6 meses, na consulta de rotina, dos 6 ou dos 9 meses, uma coisa assim do género, 6, 9 meses, exatamente, tem que voltar. Mas porquê? Porque o menino esteve muito tempo sem oxigênio e pode ter o cérebro afetado. Eu, tudo bem, mas fazemos. Garanto-vos que naquela consulta, pegaram nele e a médica levou-o a passear pelo hospital inteiro, a mostrar um belo e belíssimo rapaz rechonchudo, não sei se lembra do meu Diogo na altura, muito rechonchudo, um bebé lindo, matulão, muito esperto e inteligente, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de restrição, nem cognitiva, nem o que quer que seja. Toda a gente conhece o Diogo como sendo um miúdo muito alegre, espertinho. E foi apresentado, este é o menino milagre da passagem de ano. A partir daí, garanto-vos que a minha vida foi muito diferente. A intercessão esteve sempre presente, é certo. Mas agora eu aprendi que não dependia de mim, do que eu trabalhasse muito, do que eu fizesse, das minhas boas escolhas. É importante, sem dúvida, e Deus agrada-se, certamente. Mas não é isso que determina. Não é isso que determina. A nossa humildade perante Deus, o nosso coração constante perante Deus, esse sim é que é importante. A nossa arrogância, às vezes, o eu consigo faz-nos esquecer isso. Portanto, a minha vertente profissional sim é muito importante. Eu gosto, obviamente, do que faço. A Casa Carlota é um exemplo disso. Desde muito cedo, eu e o meu marido partilhamos a ideia de que gostávamos de ter algo nosso e que pudéssemos trabalhar isso com algo que nos desse muito prazer e que pudéssemos fazer um contributo. E pusemos na mão de Deus. E depois descansamos. Já não foi aquela sede. Descansamos. E surgiu numa das maiores crises que Portugal estava a viver, em que nos propuseram a assumir aquela residência. Eu estava grávida do 3º filho, faltava 2 meses para o Rodrigo nascer e nós abrimos a casa. 2 meses para o Rodrigo nascer.
E as coisas vão. O melhor elogio que eu recebi na minha vida de uma colega, ela disse-me o seguinte: tu és uma mulher muito bem resolvida. Fiquei assim. Então, tu és claramente resolvida na tua vida familiar, tens o maior orgulho na tua família, nos teus filhos, muito bem resolvida profissionalmente, e no que tu acreditas, na tua fé, e tu misturas isso tudo e faz parte de ti. Deus faz parte da minha vida. Toda a gente sabe que Elizabeth Carlota fala e diz: Deus abençoe, Deus vai conduzir. Se alguém entra no lar e que não está bem, eu digo: vamos colocar nas mãos de Deus. Portanto, sim. É muito importante para mim esta vertente. Muito interessante aquilo que a irmã partilhou connosco. Sem dúvida, na nossa vida, ela é composta por circunstâncias, ou enfrentamos circunstâncias que de alguma forma podemos controlar, mas também circunstâncias que nós não podemos controlar. Naquelas que nós podemos controlar, a Bíblia é clara, temos que dar o nosso melhor, fazer a nossa parte. Só que em relação àquelas que nós não conseguimos controlar, não é? E elas têm origens diversas, não é? Nós precisamos mesmo depender de Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, não é? Sem dúvida. E quando nós realmente entregamos a nossa vida a Deus, Deus vai cuidar dessas circunstâncias que nós não podemos controlar e que vêm sobre as nossas vidas e nem sempre são boas, não é? Mas Deus ele é fiel, sem dúvida, não é? Eu antes de passar para a irmã Ana Dias, eu acredito que nós somos, todos nós, de alguma forma, somos agentes de Deus. Uns têm essa consciência, outros não. Uhum. Porque em todos os trabalhos, de alguma forma, nós servimos o próximo. Só que, infelizmente, nem todos têm essa consciência. E, às vezes, o foco, em vez de ser de servir o próximo, acaba por ser outro, não é? Uhum. Mas eu dou graças a Deus por todas as profissões, em especial pela vossa, não é? Que realmente nós podemos ver ali a expressão do amor de Deus através do trabalho que vocês realizam. Então, irmã Ana Dias, passamos para si. Boa noite. Boa noite. Obrigada, antes de mais, pelo convite. É muito bom voltar aqui à casa do Senhor, quase 2 meses depois, mais de 2 meses. É muito tempo. Eu e a Elizabeth somos pessoas que gostamos de estar com os outros, gostamos de falar, gostamos de estar no meio do povo. E de facto faz-nos falta estar um com os outros em união, em comunhão. E muito agradeço este convite. É muito bom partilhar um pouco daquilo que também é a nossa experiência. Naturalmente os irmãos conhecem-nos e sabem aquilo que nós fazemos e naquilo que fazemos na igreja, conhecem a nossa profissão e muitas das vezes também tenho a oportunidade de desabafar algumas coisas. Mas é muito bom poder também falar para um grupo mais alargado. Relativamente à escolha profissional, eu revi-me um bocadinho naquilo que a Elizabeth falou. De facto, a escolha profissional e também aquilo que eu passo aos meus filhos, principalmente à minha mais velha, que também andou aqui à luta com a escolha profissional, e devo dizer que é muito importante nós ouvirmos a voz de Deus nesta escolha, porque nós temos que naturalmente sentir que gostamos de fazer algo, não é? Que temos alguma vocação, mas é importante ouvir, porque se eu fosse pelo aquilo que eu tinha mais facilidade, eu nunca iria para a área das ciências. Portanto, quando eu disse que ia para a área das ciências, ficou tudo a olhar para mim, os meus pais: não, vais para a área das ciências, porque a matemática era assim uma coisa muito complicada para mim na altura, e então eu tinha muito melhores notas na área das línguas, da humanidade, portanto era aquilo que toda a gente achava que eu ia para direito, portanto, porque também era aquilo que eu queria defender os outros, eu queria ajudar os outros e portanto também era muito parecido. Se eu não fosse enfermeira, eu de certeza que estaria na área do direito, que é uma área que eu também gosto muito, mas de qualquer maneira eu disse assim: não, eu não vou ser feliz
para aquela área, mas tenho tanto receio de ir para a área das ciências, porque tinha ali aquela pedra no sapato, não? Portanto, desde sempre nunca tive bases naquela área, pois as minhas turmas foram sempre muito complicadas, a diretora de turma era a professora de matemática, nunca dava aula, a matéria toda, e eu estava aqui num impasse muito grande, mas nós que temos também esta vertente, não é? De termos o apoio na igreja, de termos alguém, um amigo com quem falar. Não só os nossos pais, mas aquele amigo direto que nós podemos estar e falar com ele. E eu, nessa altura, eu pus muito o Senhor à prova na minha vida, porque foi uma altura em que eu decidi ser batizada também, estava a escolher a minha profissão e o Senhor... Vou-te pôr à prova, porque eu preciso que tu me ajudes. É assim, eu tenho mais facilidade nesta área, mas eu gosto muito mais da área das ciências. Eu quero ser enfermeira, é isto que eu quero. E já tinha colocado nisso e de alguma maneira sempre senti que era aquilo que eu gostava de fazer. Sempre que havia alguém que caía ou que se aleijava, eu ia sempre logo lá a correr. Não sabia muito bem ainda o que fazer, mas era sempre para ali que eu tendia. E então, quando eu escolhi a área das ciências, pronto, eu sabia que ia ser difícil, mas nunca tive grande problema em esforçar-me. Eu se penso que quero fazer uma coisa, não, eu vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. E eu só sei fazer uma coisa, que é bem. E pronto, e portanto vamos andar. E portanto sempre tive muito esta força de vontade e disse aos meus pais, bem, eu este ano não vou de férias, vou para a explicação e vou dar a matéria toda antes de começar o ano para ir com outra embalagem. E consegui. E o Senhor realmente ajudou-me e portanto, pude ver que era ali que eu deveria estar, era aquela área que eu devia de estar, não era mais nenhuma, eu não me via a fazer mais nada. Podia ser um obstáculo, não é? Podia dizer, não, eu vou por ali porque é muito mais fácil, tenho melhores notas, eu nem estudo nada para aquilo. E, portanto, não foi isso que eu fiz, procurei ouvir a voz do Senhor também nesta decisão da minha vida, porque nós temos que ouvir a voz de Deus nestas decisões e para Deus nada é impossível, nada é impossível. E, portanto, eu pensava, não, se há tantos que conseguem, têm algumas dificuldades, eu também vou conseguir e, portanto, vou-me esforçar. Trabalhei muito. É o que eu digo à minha filha e aos meus filhos. Eu nunca me disseram assim, Ana, vai estudar. Nunca. Eu nunca tive quem me dissesse isto. Os meus pais diziam-me, Ana, já chega. Isso foi sempre o que eu ouvi. Já chega. Para de estudar. Mas ainda hoje continuo a estudar, não é? Portanto, isto é um contínuo na nossa vida. Mas, sem dúvida, foi importante eu perceber isto na minha vida e também foi uma fase em que decidi ser batizada e, portanto, este consolo que o Senhor me deu, porque depois, quando fui no 9º ano, houve uma grande diferença. Realmente parece que tinha um professor, eu percebia tudo o que ele me dizia. E a gente sabe que não é bem assim. O Senhor faz a sua parte, não é? Eu percebia tudo o que aquele professor dizia. Comecei a achar aquilo o máximo, a matemática, a física, a química, era tudo excelente. Porque também se devia um bocadinho ao meu esforço, não é? Portanto, eu esforcei-me e fui compensada nesse aspecto. Quis ir para a enfermagem. Entrei para a enfermagem, estudei aqui em Lisboa, entretanto o que eu queria mesmo era entrar para o Hospital de São José, era o que eu queria e consegui, fiquei no Hospital de São José. Inicialmente trabalhei numa enfermaria, muito ligada ao doente mais adulto e idoso, portanto é a área que eu mais gosto, mas também com uma vertente sempre oncológica. É o meu bichinho, também gosto muito. E portanto a área que eu também quis explorar um bocadinho, inconscientemente fui parar lá, quer dizer, portanto, eu depois saí da enfermaria onde tive o hospital de dia, a área oncológica, fui para uma área completamente diferente, porque eu gosto de aprender, assim, esta parte agora já sei, agora vou aprender outra. Portanto, ao fim de 7 anos fui para uma área completamente diferente, bloco de ortopedia e traumatologia, onde estive lá quase 8 anos e depois voltei outra vez para o Hospital de São José, porque eu estive em São Lázaro e voltei novamente para o bloco central, onde depois depois de passar por várias especialidades, fiquei mais ligada à área da cirurgia oncológica da mama, que é a área que eu gosto
muito mesmo. E portanto, e nesta área também onde eu estou a desenvolver um projeto de uma consulta pré-operatória, onde eu estou a fazer o meu mestrado, que agora também está assim um bocadinho parado, se bem que a professora que não me ouça, eu tenho que continuar a trabalhar no projeto, porque não tarda nada, tenho que eu entregar a tese, e portanto é uma área que gosto muito e para a qual também sinto que o Senhor me tem dado oportunidades. E foi uma área que eu achava que nunca ia conseguir fazer nada no Hospital de São José. Eu já tinha partilhado estas coisas com o coral, porque também já tinha partilhado muito estas coisas com eles. Eu achava que não ia conseguir implementar uma consulta no hospital por todas as dificuldades, pelo espaço físico e porque eu estou no bloco. Como é que eu ia fazer uma consulta, não é? Quer dizer, isto não é muito fácil. Logisticamente falando, não é muito fácil. E o que é certo é que eu fui apontando aqui algumas coisas daquilo que a Elizabeth foi dizendo, e é engraçado que nós não sabemos pedir ao Senhor, não é? Nós, quando pedimos assim, Senhor, uma coisinha, nós só queremos uma coisinha muito pequenina, mas depois quando passamos pela experiência e depositamos a nossa confiança nele, a gente percebe que ele dá-nos muito mais do que o que a gente está à espera, sem dúvida, porque eu não estava à espera de tudo aquilo que eu consegui alcançar no último estágio que eu fiz para a tese, e realmente tenho as pessoas estão extremamente empenhadas em que isto vá para a frente, e eu fiquei muito, muito feliz com isto. E portanto, em termos de percurso profissional, neste momento continuo a trabalhar no Hospital de São José, no bloco operatório. Nesta fase também, devido à pandemia, portanto, tivemos aqui algum papel, e obviamente que não posso pensar nisto tudo sem pensar também na minha família, nos meus pais, que sempre me orientaram, que sempre me ajudaram. Não só, e tudo aquilo que tenho feito em termos profissionais tem sido com o apoio dos pais, do marido, dos filhos. Portanto eu incluo todos no mesmo barco, mesmo para fazer esta tese e a especialidade, incluí todos. Olha, nós todos vamos fazer porque é muito difícil, porque em termos de tempo há determinadas profissões que têm mais facilidade porque lhes dão horas para fazer os mestrados e porque lhes dão tempo. Infelizmente nós não temos muito essa facilidade, ou fazemos trocas ou fazemos fora do nosso horário de trabalho, muitas das vezes também não conseguimos sair à nossa hora, e portanto é um bocadinho ao nosso custo, ao custo familiar, ao custo emocional, é tudo complicado, mas nós temos uma esperança diferente, e portanto às vezes pensa-se que a ciência e a parte espiritual anda sempre ali um bocadinho à luta. Uma enfermeira e uma assistente que está ali preocupada com a parte espiritual é importante. E eu, porque estive sempre muito ligada à área oncológica e ao fim de vida, e agora que estou numa outra vertente mais curativa, ou nem sempre curativa, porque a cirurgia, quando uma pessoa ainda vai fazer a cirurgia, portanto há uma perspectiva, há uma esperança, não é? E portanto eu gosto muito deste trabalho que faço com as mulheres nesta preparação para a cirurgia e naquilo que posso falar, porque eu penso que o facto de nós termos uma fé, termos uma esperança, e eu digo muitas das vezes isto às minhas doentes, é muito importante que tenha fé, que acredite, pensar positivo, portanto, em que é que acredita? E as pessoas nesta fase estão muito sensíveis, não é? E eu gosto sempre de introduzir, porque as pessoas, cada uma tem a sua esperança, a sua fé. Eu gosto muito de introduzir isto e as pessoas pensarem um bocadinho também nesta parte. Sem dúvida. Nós, como seres humanos que somos, temos os nossos dilemas, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos receios, mas há uma diferença, e eu até posso dizer, tem de haver uma diferença em nós que confiamos em Deus e que conhecemos Deus, que é aquilo que a nossa irmã Carlota também disse há pouco, somos pessoas bem resolvidas, ou que Deus nos ajuda nesse processo.
E vemos tantas pessoas a sofrer, não é? Porque não conseguem resolver, não é? Coisas pessoais, decisões que não foram bem tomadas, tantas coisas, não é? Que atormentam as pessoas, não é? E vemos que os tratamentos, as psicoterapias têm esse objetivo, ajudar as pessoas a resolver tantas coisas internamente e na sua relação com o exterior. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, Ele ajuda-nos, não é? Ajuda-nos, não é? A encontrar essa paz, a encontrar o caminho, não é? E eu dou graças a Deus pelas vossas vidas, não é? Porque percebe-se, não é? A bênção de Deus na vossa vida e a forma como também Deus vos tem ajudado e encaminhado, não é? Nós vamos passar para uma outra temática mais recente ou relacionada com a pandemia, e por causa das vossas profissões, vocês estão mesmo na linha da frente, não é? E eu gostaria que se vocês pudessem partilhar, não é, a vossa experiência no início da pandemia, o choque inicial e como é que vocês reagiram, digamos assim, não é? E também dentro da vossa área profissional, não é? Como é que as coisas se processaram? Não sei, vocês têm liberdade para interagir, não é? Para falar. Ser a Carlota que quer começar. Está bem, comecemos, Jesus. Quando começamos a ouvir a palavra pandemia e as consequências que poderia trazer, começamos a ouvir qual é o impacto direto que vai ter sobre as nossas famílias, não é? Pensamos nos nossos filhos, a nossa família, etc. Como é que isso muda as nossas vidas? Entretanto, no meu caso, existem umas outras quantas famílias que dependem. E é um peso muito grande. Sim. Porque quando é a decisão para nós, para as nossas famílias, É o diferente. julgamento Claro. é diferente. Quando temos que tomar a decisão, e no meu caso eu tive que tomar a decisão, eu tinha 20 séniores na altura, o nosso primeiro-ministro explicou numa sexta-feira o que é que iria acontecer. Nós já tínhamos falado em casa, porque o Luís trabalha com muitos enfermeiros, com muitos médicos, e este assunto era comum lá em casa. O meu cunhado Ricardo, também trocávamos algumas impressões. E sabíamos que isto não seria fácil. E, portanto, eu ouvi, desliguei o telemóvel e disse para o meu esposo: querido, eu vou ter que ficar no lar, uma temporada. O Luís olhou assim para mim: ok. Porque isso implicava um conjunto de não era eu só sair. Pois, é Temos uma 3 logística filhos, diferente, temos 3 não é? filhos, não é? E o Luís estava a trabalhar também em casa, portanto ele estava em teletrabalho, e imperativamente das 9 até às tantas, não há horário para terminar, por isso é até às tantas. Ok, telefonei para os colegas, aqueles que eu sabia que à partida não tinham filhos pequenos e que poderiam, me disseram: ok, quando é que começamos? Segunda-feira a seguir nós trancamo-nos. E não foi uma decisão difícil, pastor. Não foi mesmo. Eu sabia que os meus filhos estavam bem. Portanto, se aquela minha família estava bem, as outras 20 famílias contavam que nós protegêssemos os seus séniores para que depois não tivessem que entrar em contacto com aquela outra linha. Pois. Portanto, nós somos meramente nós somos prevenção. Pois. A imagem que eu tenho é nós assegurarmos. A tua postura foi uma postura, quanto a mim, a mais adequada, não é? Porque contiveram-se, não é? E assim tens a certeza, agora que fizeram o teste, tens a certeza que está tudo bem, que ficou tudo bem, que ninguém teve nenhum problema. Da minha parte, o que é que aconteceu? Portanto, quando isto tudo começou e quando nós nos encontramos aqui há 2 meses atrás, estava tudo muito ainda em cima, apesar de eu já saber no hospital que não era bem assim, que tínhamos que nos preparar para algo mais complicado que viria, mas nós sempre passámos imensas coisas, porque em 2009 passámos também a gripe, as gripes das aves, a gripe A, passámos várias gripes, não é? Várias situações em que o próprio hospital teve que se ajustar
em serviços que já estavam fechados, tivemos que tornar aquele espaço para receber doentes com gripe, mas que até à data não se sabia bem que iria ser tão contagioso assim e que passaria de uma epidemia. E quando eu ouvi isto na televisão, mais o meu marido, eu dizia: isto vai passar a pandemia, porque isto vai se generalizar pelos países todos, e assim foi. Infelizmente, como nós podemos observar nos telejornais, não é? De qualquer maneira, eu também tinha um plano definido. Portanto, quando isto começa, o que é que nós pensamos? Tenho que salvaguardar a minha família, porque eu tenho os meus filhos em casa, não é? Eu tenho o meu marido, portanto, temos que nos salvaguardar. Portanto, o plano é: eu tenho um saco no trabalho, no meu cacifo, com os chinelos, uma roupa, o shampoo e o gel de banho, porque se eu tiver que ficar fora de casa, pronto, tenho como desenrascar. E a solução seria, portanto, em casa eu criei, portanto, um percurso diferente para mim e para os meus filhos, em que nós não podíamos ter contacto. Ao início foi complicado, porque eu chegava à casa, o Francisco, a Margarida já está na vida dela, Francisco, eu: não podes chegar à mãe. Portanto, deixava os sapatos à porta, ia para a casa de banho de serviço, e só depois de tomar banho é que: mãe, já posso dar um abraço. Já podes dar um abraço. Pronto. E o plano era, entretanto, porque depois, entretanto, isto foi uma série de ajustes no hospital, não é? Todos os dias saíam normas, todos os dias saíam procedimentos, todos os dias agora tínhamos que ir aprender a fazer determinada técnica, de determinada maneira, porque foi todo um ajuste. Eu, neste momento, no bloco, nós não temos o mesmo comportamento que tínhamos há 2 meses atrás. Nós temos que andar todos de máscara em todo o lado, não só nas salas operatórias. Foi estranho ver o hospital sem ninguém, vazio, era só os profissionais, não há familiares, não há ninguém nos hospitais, estava vazio. Portanto, foi complicado ver isso. Era esquisito, porque nós estamos sempre habituados a ver os familiares, a perguntar pelas suas famílias, e agora isso também foi muito difícil para o outro lado de lá. Portanto, que eu acho que aqui também é um trabalho que nós ainda temos que ter, de avisar a família que está a ser operado, que não está, e fora nas enfermarias, que os doentes estão internados mais tempo, que é mais complicado. Portanto, todo o ajuste, toda a dinâmica e logística é completamente diferente. Um doente Covid é um doente em que há a libertação de partículas aerossóis e, portanto, na fase de intubação, numa cirurgia, é a fase mais crítica, portanto, nós temos que ter extremos cuidados. Nós temos de estar de máscara, de luvas, de bata, fora a farda do hospital, temos que estar protegidos da cabeça aos pés, não é? E depois daquilo, e só pode estar o anestesista e o enfermeiro de anestesia, todos têm que sair para a rua para se poder entubar o doente. Tem que estar um saco, porque nós também não temos, ou seja, foi um ajuste do Sistema Nacional de Saúde em todos os sentidos, porque nós também não tínhamos, bem, agora, mas tentámos, a partir das indicações e das normas que eram dadas, adequar aquilo que nós tínhamos e trabalhar em segurança. E, portanto, foi isso que nós tentámos fazer. Portanto, protegemos o máximo a via aérea. Nessa fase sai toda a gente da sala, voltamos a entrar só quando está entubado. É uma logística completamente diferente. E é o facto de... Porque as pessoas hoje em dia, não é natural para nós andarmos na rua de máscara, nem em lado nenhum. Bem, eu estou habituada a andar de máscara o dia todo. Eu saio cá para fora, para a rua, às vezes, não tenho a touca. Não é a touca nem a máscara, mas já não é preciso. Agora tenho que andar de máscara o dia todo. E isto parece que não, é um cansaço acrescido com a máscara o dia todo. Fora as máscaras P2 que temos que usar nas situações em que estamos a entubar, e fora em situações de emergência, os meus colegas que estão mais dados à sala de emergência, porque eu não faço turnos e os colegas fazem turnos rotativos, temos um bloco só para doentes Covid que vêm da rua
E então aí tem que ser como se vê no telejornal, que é mesmo assim, é vestidos com aquelas roupas todas, que a simples tarefa de picar uma veia torna-se uma coisa complicadíssima, porque nós temos 3 pares de luvas, mais não sei quantas máscaras, e é extremamente complicado. Ou seja, em casa eu tentei criar um percurso diferente meu e dos meus filhos. Eu nem sequer comia à mesa, tentava comer separada deles, mas rapidamente comecei-me a perceber que de facto eu não estaria a colocar os meus filhos em risco, porque eu tinha os cuidados, e depois porque mais ou menos sensivelmente 3 semanas, 4 semanas, os doentes que vêm ao bloco têm todos que fazer teste Covid. Não é assim uma grande segurança, mas pronto, é uma segurança acrescida. E portanto... Eu estava a ouvir a Ana, e quando os colaboradores... É claro que nós também passamos a ter que usar uma série de proteções que não estávamos minimamente habituados. Máscaras... aquelas batas horrorosas que parecemos que estamos constantemente em sauna. Exato. E os colegas reclamavam. E eu sempre dizia, não reclamem. Há equipas nos hospitais que neste momento irão achar que o que vocês trazem não é nada. É verdade. E para que não tenham que passar para lá, Exato. vocês usem isso, mas não era nada interessante. Porque em contexto lar, por mais cuidado que se tente ter, é quase impossível o controle total do risco. Como é que eu faço uma higiene? Como é que eu dou um banho? Claro. Como é que eu Temos faço contacto muito próximo com o outro. Como e, é que eu troco uma fralda? Como é que eu... Não, e é o cuidar sempre com luvas, não poder estar com a pessoa, é muito complicado. Como é que eu faço um posicionamento em que praticamente o meu corpo está colado a quem está acamado? Claro, usamos todas as técnicas, mas a proximidade é tal que o nível de risco, quando eu começo a saber o resultado dos testes Covid, agora ao lar, quando eu começo a perceber que os acamados estavam negativos, nós fomos sabendo as informações aos bocadinhos. Quando eu percebo que os acamados estão negativos... É uma felicidade muito grande, não é? O que é que... Claro. Irmã Elizabeth, hoje, sabendo, conhecendo os resultados que saíram no início desta semana, salvo erro. Terça-feira, sim. É uma grande felicidade porque a irmã viu o seu esforço e dos restantes funcionários recompensado. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a minha questão é durante aquele tempo de confinamento permanente, digamos assim, não é? Certamente houve momentos de dúvida, de receio, não sei, de medo, até porque olhando para os outros lares, não é, e aquilo que estava a acontecer foi complicado, porque como conversamos, nós imediatamente nos confinamos, informamos as famílias, toda a gente entendeu. Foi um ato que as famílias acabaram por reconhecer como o correto. Ainda não havia muito confinamento em Alverca, o nosso foi imediatamente fechado. As famílias aderiram imediatamente. Enquanto nós estivemos ali fechados aquele tempo todo, nós sentíamos que estávamos seguros. Entretanto, no fim de semana em que saio pela primeira vez e a equipa percebe que vamos então deixar de estar confinados e vamos entrar num regime em que fazemos 7 dias seguidos, mas já podemos ir a casa, etc. Então, o que é que acontece? Quando a equipa troca pela primeira vez, é quando nós ouvimos que há uma estrutura que deu positivo. E não era uma estrutura pequena. E nós começamos a pensar, calma, então quem esteve no meio e que não está no lar, ao entrar neste momento, pode estar a levar o que não sabemos para dentro. E todo o nosso trabalho pode ter sido perdido neste momento. Foi um momento de teste à nossa fé. Eu partilhei com uma colaboradora no serviço que partilha da mesma fé que nós e partilhamos que assim, está nas mãos de Deus. Nós fizemos, volto a dizer, nós fizemos a nossa parte, mas estamos todos constantemente nas mãos de Deus. E quando nós estávamos a fazer o teste, um bocadinho imbuídos do nosso orgulho de que fizemos tudo certo, eu partilhava com a técnica que estava a fazer a recolha
O exame não é fácil, portanto recomendo seriamente que cumpram, Todas porque as aquele exame, indicações. como é que dizias, para ser Para ser bem feito, tem que deitar uma lagriminha. eu não deitei uma, eu deitei várias. Não é a dor, é a sensação. Um gelo, uma É, coisa é. muito, Toca muito... cá atrás. Cá atrás e leva-nos um gelo e aquele tubo tem assim este tamanho. Eu Não é sei, eu brincadeira, sei. Pronto. É uma zaragatoa. A técnica que fazia a recolha, e eu naquele espírito, não, nós estamos bem. Com a minha fé é assim mesmo. Há muitos lares aqui que também disseram o mesmo e depois deram positivo. E eu, oh Senhor Jesus. Há sempre alguém que nos procura deitar abaixo. Eu não. Pronto, mas foi uma semana à espera dos resultados. Uma semana dura, em que só me apetecia chorar. Agora, a Bíblia esteve sempre connosco lá no confinamento e assistíamos aos cultos. Às vezes estávamos a preparar os almoços ao domingo e o culto lá, assim, o telemóvel colocado lá na calha técnica, mesmo à altura dos olhos, e nós assistimos aos cultos e pensarmos, está a dar em Alverca, mas também tenho que assistir ao do pastor Daniel Monteiro, que é meu primo, é que se não assisto. Ele cobra. Assististe ao culto? Assisti, porque senão ouço o que não quero. É a família constantemente a apoiar-nos. Eu tive muito apoio no tempo em que estive... Eu, por acaso, uma coisa que me estava a fazer mais confusão e que eu estava a sentir mais era se eu tivesse que ficar afastada dos meus filhos e do meu marido. E eu tinha perfeita noção, e houve um dia que eu vinha do trabalho e a situação estava muito caótica, porque no início, quando ainda as estruturas estão todas a organizar, está tudo muito no ar, as pessoas estão todas muito assustadas. E um bocadinho o nosso papel é acalmar as coisas, calma, porque nós também temos uma outra esperança, não é? Nós também sabemos que a nossa esperança não é aqui, que nós não... E eu tinha uma colega minha que me dizia assim, oh Ana, mas tu não tens medo de morrer? E eu, é assim, de morrer não tenho. Propriamente dito, não tenho medo de morrer, claro, estou preocupada com toda a situação, vamos ter calma, porque as pessoas andavam muito, é um alvoroço muito grande, ouvia-se um grande alvoroço, muitos gritos, muita gente a querer mandar, a fazer, a dizer. E eu sempre dizia às minhas colegas, vamos ter calma, vamos com calma, nós também não é a primeira vez que temos situações de contágio, porque temos outros doentes que são também altamente contagiantes, quer dizer, e temos os nossos procedimentos de segurança, portanto vamos agir em conformidade. Mas as pessoas, e essa colega assim, mas não tens medo de morrer? Ela até me mandou uma mensagem à noite, mas tu não estás a sofrer com esta situação toda assim? É assim, estou a sofrer. Aquilo que me está a causar mais angústia é eu perceber que se isto se descontrola, porque nós vimos a realidade a nível da Europa e a nível agora de todo o mundo, não é? E começamos a pensar, se isto se descontrola aqui, eu vou estar muito tempo afastada da minha família. E isso para mim, e houve um dia que eu saí do hospital e estava assim mesmo abatida, estava, e claro, depois liguei para a minha mãe e a minha mãe começa, Ana, o que é que se passa? Já nos conhecem, não é? E eu assim, não é nada, é só que estou assim um bocadinho preocupada, porque, e depois dizes, vocês não saem mais de casa, acabou. A partir de hoje não saem. Eles saíram de casa pais, a semana passada, já estavam quase há 40 dias em casa, já estavam desgraçados da vida, cansados de estar em casa. Nós no início fizemos essa conversa com os meus pais também. E eu também, eu disse, olha, vocês não saem mais de casa, eu que fazia as compras para eles, portanto houve um ajuste. Felizmente também tinha aquela possibilidade dos profissionais terem alguma facilidade de ir às compras, porque eu quando saía do trabalho eu não tinha nada para comprar. Não é? Porque tu chegas ao supermercado e assim, ok, o que é que eu vou comprar?
comprar, não há nada para comprar. E pronto, como tinha esta facilidade lá, eu para o supermercado às 8 da manhã, tinha facilidade de entrar logo. Isso é um privilégio que foi um privilégio muito, muito bom. Pronto, por acaso foi. E aquilo que eu também combinei foi que se a situação se complicasse, eu tinha que ficar em casa dos meus pais e os meus pais mudavam-se para a minha casa, eu ficava ali. E isso é que ia-me custar mais. Apesar de tudo, o estar... Portanto, eu pensei sempre em ti. Muito difícil. Porque principalmente com o Rodrigo, o estar longe dos nossos filhos, e não só os filhos, é o meu marido também nos dá muito aquele apoio, aquele porto seguro, aquela segurança, aquela confiança, e isto é muito complicado. Mas ok, nós estamos a chegar ao final da nossa conversa. Claro que estamos perante uma mudança de paradigma a nível social, digamos assim. Há quem chama o novo normal. Embora nós, como cristãos, sabemos que, independentemente das circunstâncias, independentemente do conceito de normalidade, nós não vamos ficar para sempre nesta terra, não é? As lutas virão, mas nós temos uma esperança para além desta vida. E eu gostaria que vocês pudessem terminar com algumas palavras que sentissem de coração, seja para transmitir à igreja, seja para transmitir em termos gerais às pessoas que estão a nos ouvir, naturalmente em relação à vossa fé, à vossa esperança. Eu posso dizer algumas coisas, não só como enfermeira, mas também como membro da Igreja da Assembleia de Deus em Alverca, que agora é complicado nós voltarmos outra vez à normalidade, sem dúvida. As regras são diferentes, temos que nos habituar a andar com máscaras, mas procurem cumprir com calma, com serenidade, manter a sensatez das indicações que vão sendo dadas. Felizmente o nosso país não foi aquele que sofreu as consequências mais devastadoras como pudemos observar noutros países. Portanto, continuem a cumprir. Eu sei que agora a fase está tudo muito ansioso por voltar novamente à casa de Deus, sem dúvida, mas vamos ter que seguir as regras, vamos ver ainda como é que se vai proceder toda esta situação, mas acima de tudo, confiem em Deus, porque nós temos esta esperança. Nós sabemos que para Deus nada é impossível, não há impossíveis. E nós estamos calmos, porque sabemos que o Senhor está connosco e, portanto, por mais complicada que seja a situação, por mais aterradora, os tempos difíceis ainda que se aproximam, porque sabemos que o nosso país e a nível da Europa vamos sofrer as consequências da crise que eventualmente agora virá. Mas, no entanto, a maior crise que poderá haver é a crise espiritual. Nós precisamos estar ligados ao Senhor e confiar que Ele é o nosso ajudador e o nosso amigo, o nosso consolador. Nada a acrescentar. Eu acho que a única coisa que eu faria como reforço é a minha parte de assistente social. Ajudem-se mutuamente. Exato. Contem também com os vossos irmãos. E com base nisso, mantenham-se firmes. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa partilha. No dia que estamos a gravar este vídeo, terça-feira, dia 12, é o Dia Internacional do Enfermeiro. Parabéns para todos os enfermeiros. E também é o dia da Carlota. É verdade. Sem dúvida. Também parabéns. Não é? Muito obrigada, E que Deus realmente vos possa abençoar. Obrigada, pastor. E obrigado também por tudo. E nós vamos terminar este tempo com uma palavra de oração. E vamos agradecer a Deus por tudo e sabemos que Ele vai continuar a cuidar de cada um de nós. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, eu quero te agradecer de uma forma especial, Senhor, pela vida da irmã Elizabeth, pela vida da irmã Ana, Senhor. Tu possas continuar, Senhor, a abençoá-las e a usá-las, Senhor. Obrigado pela proteção, tens trazido às suas vidas, às suas famílias, Senhor. Obrigado por todo o trabalho que elas têm realizado, Senhor. Nós estamos gratos, Senhor. E eu sei que também o teu coração está alegre, Senhor. Possas também abençoar todos os seus colegas de trabalho, Senhor.
possas também guardar, Senhor, abençoar também as suas vidas e as suas famílias, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja, por esta família, Senhor, pelo cuidado, Senhor, que cada um tem tido, Senhor, pelas orações. Te agradecemos, Pai, porque sabemos, Senhor, que tu estás connosco e sairemos mais fortes, Senhor, desta luta. Acreditamos, Pai. Tudo entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Antes de finalizarmos o vídeo desta noite, eu quero falar-vos acerca de 3 grandes evidências da existência de Deus. A Bíblia Sagrada diz-nos no Salmo 19, versículo 1, o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a primeira grande evidência que nós temos que Deus é real é a criação dos céus e da terra. Conforme o salmista, ele escreveu os céus, tudo o que nós podemos contemplar à nossa volta e olhando para os céus, o firmamento, nós podemos dizer e afirmar que Deus é real, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós olhamos para as leis da natureza, é interessante perceber que elas não evoluíram, embora hajam algumas teorias. Talvez a mais conhecida é a teoria da evolução, para explicar a origem de todas as coisas, mas mesmo olhando para essa teoria da evolução, que diz que tudo começou com uma grande explosão, o Big Bang, que a partir dessa grande explosão se originou o universo, a vida, de alguma forma podemos dizer assim, e tudo foi evoluindo, mas, por exemplo, a lei da gravidade é uma das leis da natureza que não evoluiu. Ou seja, temos a mesma lei há milhões de anos. E nós podemos questionar quem criou as leis da natureza, quem criou o universo, quem é antes de todas as coisas visíveis. Nós acreditamos que é Deus. E o salmista nos dá esta evidência e nós acreditamos nela. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A segunda grande evidência que nós temos é que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. E quando nós olhamos para o ser humano, nós percebemos que ele foi criado de uma forma distinta, ou ele é um ser distinto dos demais animais. Isso não temos dúvida alguma. Deus criou todas as coisas, é natural que nós tenhamos algumas semelhanças com os outros animais, mas sem dúvida percebemos que o homem ele foi criado de uma forma especial por Deus. E sabemos que Deus ele é amor. E a Bíblia Sagrada diz que Deus criou tudo, tendo por base o seu amor. E Ele criou o ser humano também porque Ele é amor. E quando nós pensamos no que é amor, sabemos que o amor ele é altruísta. O amor não é egoísta. Então podemos concluir que Deus ele não quis ficar sozinho no universo. Nós não conseguimos explicar a existência de Deus, mas acreditamos que Ele é o nosso Criador por tudo aquilo que está criado, e também quando olhamos para nós e olhamos para o ser humano, percebemos claramente que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como eu estava a dizer, Deus ele é amor e Ele não quis ficar sozinho no universo, porque o amor é altruísta, o amor não é egoísta. Então Deus quis dividir a sua glória connosco, Deus quis partilhar com alguém, neste caso nós, e a demais criação, mas em especial o ser humano. Deus quis partilhar o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Por isso é que Deus ele nos criou. Mas também percebemos claramente que Deus não é manipulador, porque o amor não é manipulador. Então Deus não nos podia criar como robôs, Deus não nos podia programar, Deus teve que nos criar com livre-arbítrio, com poder de decisão. E nós percebemos isso, que o ser humano ele tem essa capacidade de decidir, de escolher, de traçar o seu próprio caminho. E infelizmente temos visto o ser humano a escolher um caminho diferente do caminho de Deus. Foi logo no princípio que assim aconteceu. Mas continuamos a ver o grande amor de Deus pela sua criação, pela humanidade. Eu vi recentemente um vídeo de um ateu que de alguma forma mexeu comigo. Aquele homem estava a desacreditar Deus, de alguma forma estava a dizer que um conjunto de pessoas religiosas que acreditam num livro que não se sabe bem quem escreveu, afirma que Deus é real, mas que
por um lado, ele é real e ama as pessoas, mas por outro lado vai lançar as pessoas no inferno. E isto é uma inverdade de quem ou não é intelectualmente honesto ou quer enganar. Porque não é isso que a Bíblia diz, não é isto que Deus ele tem planeado para o ser humano. Bem pelo contrário. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como Deus é amor, Deus criou o homem com poder de decisão e o homem pode decidir, escolher viver nesta terra sem Deus. E um dia vai viver eternamente sem Deus. E quando a Bíblia fala de inferno, é um destino eterno sem Deus. E se nós formos honestos, e a lógica ensina-nos isso, se alguém nesta vida escolhe viver sem Deus, porque é que na eternidade vai viver com Deus? É uma escolha do ser humano. Deus deu essa capacidade para o ser humano escolher, mas porque Deus ele é amor, Ele preparou um caminho de acesso ao céu, Ele preparou uma morada eterna através de Jesus, deu o seu sacrifício. Deus, Ele é amor e continua a ser amor. Então o homem vai viver eternamente longe de Deus, não por escolha de Deus, mas por sua própria escolha, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Então nós podemos dizer claramente, e eu acredito nesta evidência, que quando nós olhamos uns para os outros, nós vemos a imagem de Deus. E vemos esse amor, vemos essa graça que nós encontramos em Deus. A terceira grande evidência é a Bíblia Sagrada. Sem dúvida, Deus ele criou os céus e a terra de uma forma grandiosa, que o homem não consegue ainda percepcionar tudo aquilo que está criado. Vemos claramente o homem, cada ano que passa, a descobrir mais um planeta, mais uma galáxia, e claramente vemos que Deus ele criou os céus desta forma para evidenciar a sua grandeza, que Ele é real. Também, como eu já disse, Deus ele nos criou de uma forma especial, o ser humano, também para demonstrar que Ele é real e que foi Ele que nos criou. Mas também temos esta terceira grande evidência, que é a Bíblia Sagrada. Deus ele inspirou homens para escrever um texto sagrado da sua parte, uma mensagem da sua parte para cada um de nós. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós podemos entender e podemos claramente perceber que Deus está a falar connosco. E eu convido a todos aqueles que me estão a escutar para ler a Bíblia Sagrada. Se não conheces Deus, se queres que Deus fale contigo, então lê a palavra de Deus, lê a Bíblia Sagrada e vais perceber que Deus ele inspirou esta Bíblia, este livro sagrado para falar com cada um de nós. E nós podemos afirmar que a Bíblia Sagrada é o nosso GPS, guiados pelo Senhor. Aliás, o salmista ele disse que a Bíblia era lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. E nós não temos que andar à deriva sem conhecer Deus, sem conhecer este caminho que nos leva a Deus, que é Jesus, sem conhecer esta tão grande salvação que Jesus conquistou para nós. Na Bíblia Sagrada nós encontramos os princípios, os valores de Deus, encontramos tudo aquilo que Deus ele tem feito por nós e tudo aquilo que Deus quer fazer ainda das nossas vidas. E tudo o que nós encontramos na palavra de Deus é bom. Os ensinos de Deus, os ensinos de Jesus, tanto a nível social como também de aplicação pessoal para as nossas vidas, nós vemos claramente que a palavra de Deus ela é boa para nós. Há muita ignorância e má fé em relação à interpretação da Bíblia Sagrada, mas aquele que lê a Bíblia Sagrada, aquele que abre o seu coração para Deus, ele vai entender que este livro, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus e contém tudo o que nós precisamos para conhecer Deus, para viver uma vida boa nesta terra, de paz, de alegria, porque são princípios que Deus nos deixou e se nós os colocarmos em prática, nós vamos ver que a nossa vida será boa. Deus sempre foi e será um Deus de amor. E por causa da sua misericórdia, Ele ainda suporta o ser humano. Muitas pessoas atribuem culpas a Deus e Deus não tem culpa. Muitas pessoas dizem, onde está Deus? Deus é culpado. Mas percebemos claramente que Deus, Ele criou os céus e a terra, deu esta terra ao homem, uma terra boa, e nós podemos contemplar toda a beleza da terra. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e nós percebemos isso.
o quanto o ser humano é especial. E Deus nos deu um livro sagrado para nos ensinar o seu caminho, para vivermos bem com Ele e com o nosso próximo. Mas o que é que falhou? Da parte de Deus não falhou nada. Deus nos dá estas evidências, Deus nos dá tudo para nós sermos felizes. Mas infelizmente o ser humano, ele tem voltado de costas a Deus. E ele tem-se rebelado contra Deus, tem permitido que a maldade entre e permaneça no seu coração. Por isso é que a Bíblia diz de que se queixa o homem, queixe de si próprio, dos seus pecados, da sua maldade. Mas porque Deus é um Deus de amor, Ele ainda suporta o homem. A Bíblia Sagrada diz que Deus é longânimo e não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém escolha mal, não quer que ninguém vá para uma eternidade longe dEle. Ele quer trazer todos para perto dEle, Ele quer salvar. Por isso é que Deus te dá esta oportunidade, nos dá a cada momento, cada instante, uma oportunidade. E Deus, Ele é bom. Eu vou terminar, antes de orar, citando o Salmo 34, do versículo 4 até ao versículo 8, que diz o seguinte: busquei ao Senhor, palavras do salmista, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É isto que Deus quer fazer com todos aqueles que o buscam, aliás, em verdade, de coração. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. Todos aqueles que olham para Deus com fé, com coração humilde, serão iluminados. Como diz o salmista, olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós o encontramos. Ele se deixa achar. Ainda disse mais o salmista, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. É isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Ainda diz mais, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós somos iluminados. Quando nós buscamos, clamamos a Deus, Ele nos ouve e Deus vem ao nosso encontro e Ele nos salva de todas as nossas angústias, porque Ele passa a ser o nosso Deus, passa a ser Senhor das nossas vidas, passa a ser o nosso bom pastor. E a Bíblia Sagrada diz que a partir desse momento o anjo do Senhor, Ele vai se acampar ao nosso redor para nos livrar. E depois termina versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, versículo 7 e versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. E é muito interessante perceber que este Deus grandioso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, o Deus que nos deixou a sua palavra, é um Deus que nos faz este desafio, provai e vede que eu sou bom. Se ainda não provaste Deus, se ainda não buscaste a Deus, se não conheces a palavra de Deus, então esta é a tua oportunidade. Esta é a tua oportunidade de dizeres, Deus, eu quero te conhecer. Eu não quero formular uma opinião acerca de ti sem te conhecer. Eu não quero tomar uma decisão se acredito em ti ou não, sem te conhecer. E a Bíblia Sagrada diz, provai e vede, aliás, que o Senhor é bom. E termina o salmista dizendo, bem-aventurado o homem que nele confia. Então eu te convido a fazeres uma oração. A Bíblia está cheia de evidências que Deus é bom, que Deus é real, que Deus nos ama. Quando olhamos à nossa volta também percebemos o amor de Deus, a grandeza de Deus. Mas infelizmente nós seres humanos, nós temos desperdiçado o amor de Deus, a graça de Deus, e temos muitas vezes voltado de costas a Deus. Mas que nesta noite tu possas clamar a Deus. Faz esta oração, nós vamos orar e continuar a orar para que Deus nos possa ajudar, ter misericórdia de cada um de nós. Deus possa ajudar aqueles que estão a lutar, ou seja, que estão infectados com este vírus, as suas famílias. Vamos continuar a orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Estamos num momento de transição, algumas decisões que ainda têm que ser tomadas. Vamos orar também para que em breve possamos estar novamente neste lugar, na casa de Deus, mesmo de uma forma limitada e gradual, possamos novamente iniciar os nossos cultos presenciais. Vamos orar nesse sentido e vamos orar por todos os demais assuntos que nós temos na nossa lista de oração, porque sabemos que Deus, Ele nos ouve quando nós clamamos a Ele. Deus é bom e podemos provar essa bondade, esse amor. Entrega a tua vida a Deus,
Diz agora mesmo: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero ser tocado por ti. Eu quero saber se tu és real. Faz essa prova e Deus te vai revelar que Ele é real, que Ele é bom e que Ele te ama. Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, eu te agradeço por este tempo que temos passado, por esta partilha. Te agradecemos por tudo aquilo que tens trazido às nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pelo teu sustento. Obrigado porque nós podemos confiar em ti e saber que tu estás sempre connosco, Pai. Agora, Deus, eu oro por cada um que tem ouvido, escutado a Tua palavra, Senhor. Que cada um possa, Senhor, nesta hora, abrir o seu coração para Ti, Senhor. Ó Deus, aqueles que não estão a ver estas evidências, as evidências do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua bondade, possam ver agora mesmo, que o Teu Espírito possa tocar os seus corações, abrir os seus olhos para que possam ver que Tu és um Deus real, um Deus de amor, e que possam reconhecer que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores e precisamos de Ti, precisamos da Tua salvação, Deus. Esta é a minha oração, toca vidas nesta noite. Deus, eu também quero continuar a orar, Senhor, para que Deus nos possas ajudar, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, neste tempo ainda difícil que nós estamos a passar, Senhor, possas animar, possas fortalecer as famílias, Senhor, possas fortalecer, Senhor, grandemente o Teu povo, a Tua igreja, ó Deus, todas as pessoas, Senhor, para que possam ver, Senhor, a Tua bondade, Senhor, a Tua grandeza, o Teu amor, Senhor. Oramos por aqueles que estão infectados, Senhor. Oramos por cura, porque acreditamos no Teu poder sarador. Também queremos orar, Senhor, por aqueles que perderam os seus queridos, Senhor, ou por causa desta pandemia, Senhor, deste vírus. Pai, traz consolo aos seus corações, assim como continuamos a orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, para que lhes possas dar sabedoria e graça, Senhor, para que em todas as decisões, Senhor, ó Deus, esta nação, Senhor, e as demais sejam abençoadas, Senhor. Ó Deus, te agradecemos por tudo, Pai. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus ricamente abençoa a todos. Um bom resto de semana abençoada para todos. Amém. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. No meio das trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao Teu falar, a 1000 milhões de estrelas vida dás. Planetas nascem com o Teu soprar. Se as galáxias Te adoram, eu também posso ver na criação Teu coração. Cada estrela um sinal do Teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, és sempre fiel, não usas palavras em vão. E quando falas, a vida e ciência, o som da Tua voz seguirão. E ao Teu falar, a 1000 milhões de seres vida dás. Se formam ao fluir do Teu soprar. Se revelam Tua glória, eu também.
seu falar. Em cada céu pintado, um quadro a ser criado. Se a criação te segue, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe para te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a ti clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 1000 milhões de vezes mais eu vou cantar. O Deus que salva, na minha dor vieste para me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste para a vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte te ergueste, eu também. Vejo o teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tua mão. Se escolhesse render tudo, eu também. 8.000 milhões de formas de amar. Cada filho que morreste para salvar.